A série Esaret continua a ter o seu nome escrito em letras de ouro entre as produções mais inesquecíveis da televisão turca, com cenas que deixam o público sem fôlego e onde as emoções são vividas com mais intensidade em cada episódio. Os desenvolvimentos nos episódios finais revelam não só a profundidade dramática da série, mas também os conflitos internos das personagens, os seus anseios e os seus pontos de ruptura com a realidade desoladora. À medida que a teia do destino decide em torno de Orn e Ira se torna visível, cenas onde o amor, a consciência, a perda e as esperanças estão interligadas conseguem tocar o coração do público. O coração de Orn, que tinha sido duro como pedra durante anos, começou lentamente a desfazer-se. Enquanto os muros que tinha construído com a sua raiva por Ira, o seu desejo de justiça e o fardo da sua família começaram a ruir um a um, a clareza, a paciência e o amor que Ira silenciosamente deu abriram profundas fissuras no coração de Orn. Cada momento que passaram juntos foi, na verdade, um processo de cura. Ambos estavam a curar as feridas do passado e a estabelecer um laço que lhes permitiria olhar para o futuro com esperança. Mas a vida não estava a favor de oferecer uma felicidade tão fácil. Porque em Cativeiro havia uma guerra não só entre duas pessoas, mas também entre dois destinos, dois passados e duas consciências. O acontecimento que se tornou o centro da série nos últimos episódios foi a desintegração psicológica vivida pela mãe de Orn, Afif. Afif, conhecida pela sua postura forte, autoritária e distante, manteve a família sob controle durante anos e assegurou-se de que tudo corria em ordem. Entretanto, a acumulação de anos, a dor do passado e o peso da consciência começavam lentamente a torná-lo cativo. Embora ainda estivesse fisicamente de pé, Afif começou a entrar em colapso mental e ficou muito envolvida com o pensamento da morte. Começara agora a arrumar os seus pertences, a deixar de lado as suas memórias e a preparar-se para se despedir. Para ele, esta vida era como um livro fechado. E uma das coisas mais importantes que simbolizaram este encerramento foram os preparativos para o leilão dos pertences da mansão. Quando Orn se apercebeu do humor da sua mãe, ficou arrasado. Mesmo tendo desentendimentos com a mãe de vez em quando, continuava a achar que ela devia agarrar-se à vida e não desistir. Não conseguia aceitar que o pensamento da morte se estivesse a abater sobre a sua mãe como um pesadelo. E depois quis evitar que esta ideia obscura se espalhasse, opondo-se à ideia dos leilões. Para Orn, esta não foi apenas a venda ou a remoção de alguns pertences, mas um símbolo da rendição interior da sua mãe. E ele não podia permitir isso. Acreditava que a sua mãe ainda tinha forças para lutar e temia que este leilão acabasse com a sua alegria de viver. Este discurso revelou não só a devoção de Orn à sua família, mas também a grande mudança no seu mundo interior. Porque um homem que antes via Ira como uma inimiga e a considerava a causa de toda a sua dor, transformou-se agora em alguém que coloca a sua própria dor em segundo plano e tenta evitar o colapso emocional da sua família. Ira testemunhou a fragilidade interior de Orn nesta cena. Nos olhos dela, viu o reflexo de milhares de emoções não ditas, lágrimas reprimidas e preocupações acumuladas. As palavras de Orn, que este leilão não aconteça, Ira. Quando penso nisso, sinto como se a minha mãe estivesse a ir embora. Mas não devia. Ainda não conseguimos consertar nada, atingiram o coração de Ira como um punhal. Naquele momento, tudo ficou claro para Ira. Aos seus olhos, Orn já não era apenas um homem forte e determinado, ao mesmo tempo, tornou-se alguém dedicado à família, que mostrou corajosamente o seu lado frágil e que sentia um profundo medo de perder entes queridos. As palavras ficaram em silêncio, as emoções falaram. Ira não disse uma palavra perante a confissão sincera de Orn. Porque há momentos em que as palavras não chegam. Naquele momento, basta uma ligação de coração para coração, um abraço, um abrigo. E Ira abraçou Orn com todo o seu coração. Foi um abraço tão grande que não foi apenas um consolo, foi uma aceitação. Foi um abraço que lhe disse que estava ao seu lado, que ficaria ao seu lado independentemente do que acontecesse, que estavam a abraçar a esperança do futuro, não a dor do passado. Aquele momento tocou também o coração do público. Porque este abraço foi um ponto de viragem não só entre duas personagens, mas também entre duas almas feridas que se encontraram e curaram uma na outra. O coração cansado de Orn encontrou a compaixão de Ira. O coração partido, mas forte, de Ira foi integrado na honestidade de Orn. Estes dois já não eram apenas cativos do passado, tornaram-se curandeiros que curavam as feridas um do outro. O colapso mental de Afifan, os conflitos internos de Orn e os sentimentos de Ira envoltos em amor levaram o poder dramático da série ao ponto mais alto. Neste episódio, não só os acontecimentos, mas também as profundezas psicológicas das personagens foram bordadas na plateia como um bordado. O público respirou com as personagens, chorou com elas, ficou em silêncio, pensou e esperou com elas. Cativeiro não é apenas uma história de vingança e amor, mas também conta a história da luta do homem com as trevas dentro de si, com arrependimento, esperança e amor. Esta cena foi talvez um dos momentos que mais claramente expressou o espírito da série. Porque às vezes, cativeiro não são grades de ferro, prisões ou correntes.
Ora o cativeiro é ao passado, ora ao peso da consciência, ora ao medo da perda. Mas, por vezes, o amor é a chave mais forte. Aquela cena de Orm e Ira foi o sinal de que as portas começavam a abrir-se com aquela chave. O público sustinha a respiração após esta explosão de emoção. Porque agora a pergunta feita tornou-se uma única frase: Orm e Ira vão encontrar-se? Embora a resposta a esta pergunta ainda não seja clara, houve uma agitação nos corações e um brilho nos olhos. Porque depois desta cena, nada mais será o mesmo. Os caminhos de Ira e Orm estão agora a caminhar para um novo futuro que será moldado não só pelo destino, mas também pela fé que têm um no outro.